Hoje eu vou falar aqui sobre um tema que é delicado e que eu pretendo abordar com todo o respeito que merece. Eu cheguei a pensar muito se eu deveria gravar esse vídeo ou não, mas eu considero que eu deveria sim, porque é um tema muito importante e que eu vejo muita gente tratando de uma forma superficial demais em relação à complexidade que esse tema merece, que é a invasão que Israel vem promovendo a Palestina nas últimas décadas, né? Então eu me recuso a chamar isso de guerra, né? Porque não é uma guerra, né? Então a gente tem que usar as palavras corretas, né? Em seus significados e não chamar como a gente quer. Então a palavra correta seria invasão e até o final desse vídeo vocês vão entender exatamente o porquê disso. Para começar, muita gente acha que esse é um conflito recente, né, que tem se desenrolado nos últimos meses, desde ali o ataque do Hamas no final do ano passado. Só que isso não é verdade, né? Esse conflito é um conflito que tem acontecido pelo menos ali desde 1948, que foi quando ocorreu ali a fundação através de um acordo internacional ali, principalmente envolvendo Inglaterra e Estados Unidos, da criação do Estado de Israel como a gente conhece hoje em dia. É, o que acontece? Naquela época, né, existia um país que ainda existe, né? Então a Palestina é um estado, independentemente do que você pensa ou não, a Palestina é um país. Então, em 1948 já existia um país ali nessa região que hoje está tendo conflito, que é a Palestina. E esse território da Palestina foi partilhado ali, metade para a Palestina e metade para o povo judeu, através de um acordo feito ali envolvendo, como eu falei, a Inglaterra e os Estados Unidos lá em 1948. Eu não pretendo entrar tanto em termos históricos ou geopolíticos aqui, porque eu não acho que essa parte seja mais relevante, isso aqui é mais para dar um contexto histórico mesmo. E desde então, né, como se não bastasse você pegar um país que já existe e sem a anuência desse país você partilhar ele com outro território, Israel vem desrespeitando esse acordo. Né? Então imagina, por exemplo, a gente vive aqui no Brasil, né? Imagina que de repente os Estados Unidos e a Inglaterra fazem um acordo no qual eles cedem aqui o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o povo judeu, e aí não passa mais a ser Brasil, é Israel. Eu acho que você não ia gostar muito disso, né? De ter o seu país tomado, de ter a sua cultura tomada e de ter a sua nacionalidade perdida, né? Isso realmente é uma invasão muito grande da soberania de um país. Eu não consigo imaginar uma invasão maior que essa, exceto, na verdade, o que aconteceu depois. Porque como se não bastasse essa divisão, como eu falei, sem anuência da Palestina, Israel vem desrespeitando nos últimos 76 anos, né, esse acordo e invadindo a cada ano mais um pedaço da Palestina. Então, né, essa invasão, né, no qual Israel, que já é um Estado criado através de uma invasão, vem tomando cada vez mais terras ali do país da Palestina, não foi uma coisa que vem acontecendo nos últimos meses, aí, nos últimos 10 meses, se não me engano. Não, é uma coisa que vem acontecendo nos últimos 76 anos. Então, como eu falei, todo ano ali Israel promove um verdadeiro ataque à Palestina, né? Uma coisa que a gente pode efetivamente chamar, ainda mais nos padrões que estão acontecendo atualmente, de o genocídio em massa mesmo, em escala industrial, para realmente matar o povo palestino ali, né, o povo de cultura islâmica, e promover ali a fundação de um Estado teocrático judeu. É, que eu vou também deixar outra coisa clara, né? A Palestina, você poderia ver, se você quiser, como Estado teocrático islâmico, sim, só que a Palestina ela está num estágio de, vamos dizer assim, a palavra certa não seria nem caos, né? Ela está num estado de invasão mesmo, tão forte que o Estado Democrático de Direito é uma preocupação muito ínfima lá. Imagina como se você vivesse num apocalipse, né? Num apocalipse mesmo, com casas explodindo, com pessoas ao seu redor morrendo, você não sabe se vai acordar vivo amanhã, todo mundo ao seu redor desaparecendo e sem água, sem comida, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E então realmente um Estado laico não seria a primeira das suas preocupações, né? Sobreviver seria, na verdade, a primeira coisa. Então a Palestina ela já foi uma democracia, tá? Hoje em dia é complicado você definir o regime da Palestina, porque de fato assim o Hamas ele hoje em dia tem uma força muito grande lá a ponto de ser realmente um estado que você poderia chamar de teocrático,
Mas é complicado você ver dessa forma, porque, como eu falei, é um país que está num estado de destruição, no qual essas coisas são questões terciárias, quaternárias na vida dos cidadãos ali, que basicamente não querem apenas não morrer logo. Então, essas questões aí que a gente vê como democracia acabam ficando em terceiro ou quarto plano em situação de emergência e calamidade, como a gente está vendo nas últimas décadas. E quando você fala, por exemplo, que o Hamas tomou o poder, o que é de fato verdade, você tem que pensar, por exemplo, que o Hamas, na verdade, ele foi um grupo financiado pelos Estados Unidos e por Israel. E o que eu estou falando não é teoria da conspiração, você pode procurar, vai ter um amplo laço probatório disso, você pode ler isso em jornais aí como Al Jazeera, ou mesmo em jornais mais ocidentais como a BBC, você vai achar evidências disso amplamente aí divulgadas. E a gente sabe que os Estados Unidos ele financiou a maior parte dos grupos terroristas islâmicos ali na região da África e do Oriente Médio. Por que isso? A gente viveu a Guerra Fria ali, né, até 91, e durante esse período os Estados Unidos não poupou escrúpulos morais para evitar, né, o avanço do bloco socialista. Né? Então ele promoveu várias ditaduras sanguinárias, né, como é o caso no Brasil, por exemplo, como foi o caso em Cuba, na Argentina, no Chile, etc. E como foi o caso de financiar grupos teocráticos no Oriente Médio para justamente evitar o avanço do socialismo. E ao fazer isso, né, ele acabou tolhendo liberdades individuais que já existiam naqueles países. Então, se você for ver, por exemplo, até as décadas de 60 e 70, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, eles eram países democráticos, eles eram estados laicos, onde as mulheres tinham direito de estudar, direito de trabalhar, etc. E se existe algum país culpado por esses países hoje em dia serem teocracias, esse culpado é os Estados Unidos. E mais pra frente, nesses grupos terroristas se voltaram contra os Estados Unidos e contra outros países ocidentais por uma questão religiosa também, enfim, que também não é o caso de entrar aqui. Mas os Estados Unidos financiou justamente a subida do Hamas ao poder e também o Estado de Israel financiou a subida do Hamas ao poder na Palestina. Por quê? Porque eles justamente querem o caos na Palestina. Eles não querem que a Palestina seja um Estado organizado, um Estado militarizado, um Estado com um poder democrático ou com uma população com uma com poderes democráticos, porque justamente o que eles querem é que eles possam instalar o caos ali para que isso seja mais fácil de tomar o pouco território que sobrou da Palestina. E se você for ver o mapa de como Israel foi engolindo a Palestina, é uma coisa realmente triste. Israel foi se expandindo ao ponto de que hoje em dia a Palestina está restrita a uma pequena faixa ali, onde eles não têm para onde fugir, porque fica no meio, né, no interior ali do Estado criado de Israel. E aí Israel controla e corta todo o fornecimento de água, de comida, de fuga e de recursos. Onde os palestinos não têm outra opção senão esperar ou morrer de fome ou sede, ou morrer bombardeado, né? Porque é isso, né? O Israel tem bombardeado ali casas, hospitais, escolas, universidades, né? E todo tipo de organização social palestina. Civis, né? Mulheres, crianças, idosos, todo tipo de gente da Palestina tem sido sistematicamente morto por Israel, ao ponto de que a população da Palestina, que um dia já foi de milhões de pessoas, está sendo reduzida para milhares e cada vez menos pessoas. E aí que a gente chega no porquê que não dá para chamar isso de guerra. Por que isso é uma invasão? Hoje em dia a Palestina ela não tem permissão para ter exército. Né? A Palestina ela não tem um exército. A única organização que faz a defesa da Palestina, junto com tudo bem outros países ao redor, é o Hamas. E justamente tomou o poder do Estado da Palestina. E enquanto Israel tem os melhores equipamentos militares do mundo, alguns inclusive fornecidos pelos Estados Unidos, e outros que ela vende para o resto do mundo, equipamentos de alta tecnologia, usando inteligência artificial para escolher alvo, usando equipamentos precisos de tiro, de explosões com alcance de quilômetros de raio. Enquanto isso, o Hamas está fazendo arma improvisada, ele usando equipamento abandonado, usando armamento da Segunda Guerra Mundial, usando itens do dia a dia, como canos, para construir armas. Né? E você querer equiparar as duas coisas, ou é ignorância, ou é desonestidade mesmo. Né? É impossível você querer equiparar qualquer coisa que o Hamas faça ao que o Estado de Israel tem feito com a Palestina. E aí a gente entra em uma outra coisa também, né? O Hamas é uma organização terrorista
E objetivamente eu posso dizer que não, né? Porque terrorismo não é uma palavra que você pode dar o significado que você quiser, né? A gente tem definições para fins de direito internacional do que é terrorismo. E um grupo terrorista, ele não possui objetivos sociais políticos, né? E o Hamas, ele tem justamente o objetivo de livrar a Palestina. Você pode discordar dos métodos do Hamas, você pode criticar alguma coisa que o Hamas faça, isso é seu direito, mas ele não é um grupo terrorista. Isso significa que eu concordo com tudo que o Hamas faz? Não, isso não significa, né? Eu posso criticar alguma coisa que o Hamas faça, eu não acho que seja correto o sequestro de civis como uma forma de negociação, eu realmente não acho que isso seja correto. Mas isso é uma opinião minha, né? E isso também não diz respeito à definição de terrorista. Enquanto isso, Israel poderia ser considerado não só como um Estado terrorista, mas considerado como um Estado genocida. Porque, de acordo com as definições objetivas internacionais de terrorismo, o que o Netanyahu vem feito e o que a Palestina vem feito, mas especialmente o que o Netanyahu faz, pode ser considerado, com qualquer definição que se encontrar, como genocídio. Eu fico extremamente irritado quando, por exemplo, o Lula ele vai lá e compara o que o Netanyahu faz ao Holocausto judeu na Alemanha nazista e as pessoas ficam ofendidas, como se nada pudesse ser comparado ao nazismo. Isso daqui é, no mínimo, tão ruim quanto o que aconteceu na Alemanha nazista. No mínimo. No mínimo. O que está acontecendo ali é tão cruel quanto o que foi feito na Alemanha nazista. Eu tenho certeza que daqui a 30 anos o Netanyahu vai ser conhecido como Hitler do século XXI. A comparação não é descabida. Não é como se o nazismo fosse a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade e nunca mais vai acontecer nada tão ruim assim. Sempre podem acontecer coisas piores na história ou coisas até inspiradas, né? O Netanyahu tem uma inspiração ali no Holocausto judeu para fazer o que ele está fazendo do Holocausto palestino. E aí eu te pergunto, né? Ou você me pergunta então, qual é a solução para isso? Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, a solução não é fácil. E por que eu digo isso? Porque a gente vê a maior parte do mundo ocidental do lado de Israel, apoiando um país que está cometendo um genocídio, usando atos feitos pelo Hamas que não podem ser de forma alguma, nem em termos de crueldade, nem em termos numéricos, muito menos, comparados ao que Israel faz. E usando isso para justificar os atos genocidas que Israel tem feito. É uma comparação desonesta e esses países eles têm apoiado esse verdadeiro genocídio e isso vai ser lembrado mais pra frente na história. Com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da Europa, fica muito difícil, e principalmente, né, o Conselho de Segurança da ONU, qualquer país que faça parte do Conselho originário de Segurança, né, e ali principalmente os Estados Unidos, a Rússia e alguns países ali de potências europeias, eles podem vetar qualquer resolução. Então, na prática, os Estados Unidos ele pode decidir, assim, barrar qualquer medida que seja contra os interesses imperialistas ali no Conselho de Segurança da ONU. Eu estou falando que a ONU é horrível? Não. A ONU ela faz um trabalho muito importante. A ONU ela tem levado comida e recursos naturais ali para o povo da Palestina. E se não fosse pelo trabalho da ONU, com certeza muitos palestinos mais teriam morrido já por causa de fome e de sede, tá? Então, você falar que a ONU não faz nada por esse conflito é ou ignorância ou é desonestidade também. Porque a ONU não se resume ao Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, realmente, sim, eu concordo, é um lixo, né? O Conselho de Segurança da ONU não faz nada, mas a ONU é muito maior que o Conselho de Segurança e ela faz trabalhos, assim, muito importantes em termos de combate à fome e etc. Ali, não só na região da Palestina, mas em vários outros países. E como esse Conselho de Segurança acaba não podendo fazer nada, como os países acabam apoiando Israel, então fica muito difícil ter um fim nesse conflito que não seja uma continuação desse genocídio. O que eu acho, pessoalmente, que deveria ser feito? Eu acho que não deveria existir um Estado de Israel. Eu acho que deveria ser restaurado ali o Estado da Palestina naquela região, um Estado democrático, laico, etc. E o povo judeu que está lá continua lá. Em um Estado laico, então professe sua fé, você tem o direito de professar sua fé, não vão impor nenhuma religião em cima de você, então continue ali. Mas a criação de um Estado em cima de outro é uma coisa extremamente equivocada, é uma coisa extremamente abusiva, uma violação, como eu falei, imperdoável da soberania de um outro país. E
nesse ponto, né, a gente tem que dizer que qualquer argumento religioso apelando assim para não, porque Israel, o povo judeu, o povo hebreu vive lá desde não sei quanto de Cristo, desde 600 de Cristo, porque a Palestina estava lá desde 2000, porque a Bíblia, isso, Torá, né? Enfim, não é pior que o pessoal cita a Bíblia, cara. O pessoal cita, enfim, é irrelevante. É irrelevante. O que aconteceu 2 mil anos atrás, o que aconteceu 3 mil anos atrás, não tem a menor relevância para a gente discutir esse conflito hoje em dia. É diferente você falar da questão do Estado de Israel que aconteceu injustamente há 76 anos atrás, de você falar de, porque o povo hebreu morava lá, uma coisa que aconteceu há 3 mil anos. Isso é irrelevante. Isso não devia nem ser mencionado. Ainda mais quando você usa. Pior, né? Que você usa fontes históricas, mesmo que seja verdade que o povo estava lá há 3 mil anos, você usa fontes religiosas. Fontes que muitas vezes têm ali inverdades históricas, né? Então, boa parte de coisas que estão na Torá ou na Bíblia, ou você interpreta como metáfora, ou você aceita que aquilo não aconteceu. Tá? Então, ali, o Moisés nunca existiu, Abraão nunca existiu, o Israel nunca existiu. Eu digo o homem Israel, não o Estado de Israel. E mesmo se você for ter o ponto de vista histórico, a Palestina é sim mais antiga que Israel. Mesmo se você for usar o argumento histórico, a Palestina é pelo menos 1000 anos mais antiga que Israel. É muito difícil você fazer uma datação ali do início, né? Porque é, a gente até tem registros escritos ali em relação ao início desses povos, mas é muito difícil você marcar, não, começou nesse ano aqui, até porque um país ele não é fundado do nada, né? Ainda mais quando naquela época não se tinha ideia de Estado-nação como a gente tem hoje em dia. Mas de qualquer forma, a Palestina é pelo menos uns 1000 anos mais antiga que Israel. Então mesmo que você queira usar esse argumento imbecil da milenaridade de Israel, nem assim você está certo. Então, assim, realmente a única coisa que a gente pode falar nesse caso, a única posição aceitável nesse caso é ser contra o genocídio. Né? Não dá para defender o que Israel está fazendo, o que Israel vem fazendo nos últimos 76 anos contra a Palestina e querer fazer qualquer equivalência com Hamas ou com uma suposta guerra é uma falsa equivalência ou é desonestidade ou ignorância. Então, vamos ser contra o genocídio, vamos estudar um assunto antes de sair falando bobagem na internet, ou no noticiário, né, o que é pior, as pessoas falando ali na grande mídia defendendo Israel. Então vamos ver as coisas de uma forma mais aprofundada e menos rasa, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, todo o meu apoio ao povo palestino. Que inclusive eu vou deixar aqui na descrição o Instagram de um amigo meu, Alfredo. Ele tem um Instagram no qual ele fala ali em apoio ao povo palestino, né? Ele mora no Brasil e ele é islâmico, né? Ele mostra nesse Instagram informações ali relevantes sobre a situação da Palestina em termos de divulgação mais simples, né, e vídeos mais curtos, porque é o Instagram, afinal, né, e realmente eu acho que ele faz um trabalho muito legal, vocês têm que seguir ele ali, vou deixar aqui na descrição. Sigam mesmo, então se informem, um abraço e até mais.